2000 anos depois. Estou de volta aqui no YouTube com um cenário lindo em clima de Natal. O vídeo de hoje é como e o que você deve fazer para se legalizar em Portugal. Então, antes de assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para sempre que sair um vídeo novo você receber a notificação e ser um dos primeiros a assistir. Então, vamos deixar de enrolação e vamos logo pro vídeo! Como muita gente sabe, tá muito fácil de vir morar em Portugal, tá todo mundo querendo vir morar em Portugal. Por quê? Porque é um país que tem segurança e é muito fácil de se legalizar. Você pode chegar aqui totalmente como turista, começar a tirar os documentos que estão aqui listados e eu vou falar pra vocês quais são. E aí vocês com isso conseguem dar entrada no CEF e se legalizar muito fácil. O primeiro documento que você precisa... Gente, eu vou olhar pra cá porque é minha filhinha que tá aqui, tá? O primeiro é o passaporte, tá bem? O segundo é o comprovativo de entrada no país. O que é isso? É o visto que você recebe na imigração antes de entrar em Portugal. Caso você não tenha vindo para Portugal, vai entrar por a Espanha, ou pela Itália, ou por França, você vai receber o carimbo do tal país que você entrou. Quando você vem para Portugal, você tem até 3 dias para ir no CEF para poder tirar o visto no seu passaporte, porque sem isso vocês pagam uma multa absurda. Então é muito importante, vocês têm 3 dias para ir lá e poder receber esse carimbo no passaporte. O terceiro é o comprovativo de meio de subsistência, que é nada mais, nada menos do que o recibo de trabalho, tá? Para mostrar ali quanto que você ganha por mês. O quarto é o registro criminal do Brasil, que você pode tirar no consulado brasileiro aqui mesmo em Portugal. O quinto é o registro criminal de Portugal. Esse só precisa se você estiver aqui há mais de 1 ano. Porém, o aconselhável é que você dê entrada na sua documentação toda em menos de 3 meses. Porque aí você ainda vai estar no período de turista. O sexto é o comprovativo de morada, que é o contrato de arrendamento de aluguel que você tem quando aluga uma casa aqui em Portugal. O sétimo é a segurança social. Segurança social é como se fosse o que no Brasil? O IRS, o FGTS. É como se a segurança social é como se fosse FGTS. O FGTS. Então é o que o seu patrão paga quando você é contratado que tem contrato, tudo certinho, você tem que ter esse negócio de segurança social. E aí você vai lá na segurança social e pede a ele um comprovativo e aí ele vai te dar um papel assim e é isso que você vai arquivar lá no documento, no portal do CEF. O oitavo documento é o NIF. O NIF é como se fosse o CPF do Brasil, tá? É muito fácil de tirar ele quando chega aqui em Portugal. É a primeira coisa que você deve tirar quando chegar aqui em Portugal, tá? Você tem que ir onde que tem que ir? Finanças. Você tem que ir nas finanças e aí você tem que ir com o português. O que é complicado é isso, né? Porque quando a gente chega aqui, a gente não conhece nenhum português. Mas tem que ir com o português, que ele vai meio que se responsabilizar por você durante 6 meses. E aí você vai, tira o NIF, é muito fácil, muito rápido. Depois que tirou o NIF, aí você pode fazer muitas coisas. Você é contratado, porque se você não tiver o NIF, você não consegue abrir conta em banco, você não consegue ser contratado numa empresa. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando chega em Portugal é tirar o NIF, que é o número do contribuinte, tá bem? E o nono é o contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho. Esses documentos que eu falei pra vocês é o que vocês vão precisar para dar entrada no CEF, tá? Mas não tem por ordem o que você deve fazer. Primeiro, assim, como é que eu posso explicar? Primeira coisa que você deve fazer quando chegar em Portugal é tirar o NIF, tá? Mas isso não significa que é o primeiro documento que você tem que arquivar no CEF, não. Lá no CEF, quando você entra no portal, eu vou deixar aqui o link para vocês. Tem lá todos os nomes, os documentos e do lado as barrinhas para você poder arquivar eles lá. Depois que você arquiva todos esses documentos lá, vai ficar lá como é que fala? Como é que fala que vai ficar lá?
o seu processo do CEF, vai ficar lá como que o CEF está recebendo os seus documentos. Então vai ficar lá aguardando o CEF receber os seus documentos. Depois que o CEF recebe os seus documentos, eles vão mandar um e-mail para você falando que você foi aceito, tá? Que você foi aceito no CEF ou no país, alguma coisa do tipo. Eu não entendo bem essas coisas. Tô tentando ajudar com o máximo de conhecimento que eu tenho. E aí, depois disso, você entra no portal do CEF e vai ter lá dizendo assim, o lugar e o dia que vai ser a sua entrevista. Então, você vai marcar, você vai agendar e você vai ter que ir até esse local com todos os documentos que você arquivou. Tem que levar tudo, porque lá ele vai conferir se tudo que você arquivou realmente é tudo que você levou. E a partir daí, você já vai esperar a sua residência em casa. Caso esteja faltando algum documento, aí ele vai dizer que tá faltando e depois você vai ter que retornar lá. Geralmente, é bom levar tudo certinho, porque essas entrevistas são feitas em outras cidades, que às vezes você tem que pegar avião, trem, então é bom você já levar tudo certinho, para quando ele ver, bater tudo, e depois você só ficar em casa aguardando a sua residência. Eu e o Ricardo ainda estamos no processo, já faz 2 anos, vai fazer 2 anos em março que nós estamos aqui. Por quê? Porque a gente burrou, a gente é muito lerdo, a gente é muito lento, e é isso mesmo. A gente demorou muito para dar entrada, mas muito mesmo. A gente agora tá em... Que ano é esse? 2019, né? A gente tá no ano de 2019, no mês de novembro, e a gente deu entrada em setembro de 2019. Tá vendo? Pra vocês terem noção o quanto a gente é lento. Porque já era pra gente estar na segunda residência. Por que a segunda? A primeira residência tem validade de 1 ano e a segunda tem validade de quantos anos? De 2. De 2. E aí depois, acho que tem a validade de 5 e depois de 5... você já consegue dar entrada na definitiva, tá? Então, assim que você chegar em Portugal, é importante vocês correr atrás, conseguir um emprego que dê contrato de trabalho a vocês. Gente, só pega emprego se der contrato de trabalho, porque com o contrato de trabalho você vai conseguir fazer muita coisa. Para alugar uma casa, você precisa de contrato de trabalho. Para abrir conta no banco, você precisa de contrato de trabalho e também do NIF, que é o número do contribuinte. Então, assim que chegar em Portugal, vocês só aceitam um emprego se ele der contrato de trabalho ou a promessa de contrato de trabalho. E tome cuidado, porque tem muitas empresas que falam assim, vamos dar o contrato daqui a 1 mês. Daqui a 3. Passa esse período e eles não dão um contrato. Então, fiquem muito atentos. Vocês têm que confiar muito na pessoa que fala que vai dar o contrato, para vocês não trabalhar em vão, tá? Porque é muito importante ter o contrato de trabalho aqui. Eu conheço muitas pessoas que a empresa prometeu, o dono da empresa falou, daqui a 1 mês, daqui a 2. Passou 1 mês, passou 2... e eles não receberam o contrato. E muita gente que eu conheço que nem recebeu o dinheiro do tempo trabalhado. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso. E sempre pôr na cabeça que o primeiro documento que chegar aqui é o número do contribuinte. Porque com ele você consegue fazer tudo. Fazer todos os outros que você precisa, tem que ter um número do contribuinte. Tá bem, meus amores? Espero ter ajudado vocês. Desculpa os erros, é porque eu tô voltando agora. Então a gente fica meio atrapalhada. Mas é isso, meus amores. Um beijão e obrigado por assistir até o final.